Olá, pessoal! Então vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre os fungos. E aí nessa aula agora a gente vai falar sobre nutrição, metabolismo, habitat e reprodução deles. Vamos lá! Simbora! Ó, falando um pouquinho da nutrição deles, vamos pensar o seguinte, gente. Os fungos, eles são seres cosmopolitas. O que quer dizer essa palavra cosmopolita? Essa palavra cosmopolita quer dizer que são seres que estão presentes em qualquer parte do planeta. Ou seja, gente, assim como as bactérias, eles são amplamente distribuídos na água, no ar, no solo, em animais, em plantas, decomposição, produtos alimentícios, tudo. Então, toda vez que eu falar dos fungos, são seres cosmopolitas, porque a gente encontra eles em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eles crescem muito bem, eles têm preferência por um ambiente úmido e escuro, mas eles podem ser encontrados em qualquer lugar que exista matéria orgânica disponível. Porque às vezes você pode pensar assim, mas Natália, mas às vezes eu encontro um bolor, igual aquele da figura anterior, né, que tinha ali um pedaço de pão mofado, uma laranja mofada, dentro da minha geladeira. E na minha geladeira não é úmida, né, não é quente, por exemplo, muito pelo contrário. Então, gente, aonde tem matéria orgânica disponível, você encontra com facilidade os fungos. É claro que eles têm preferência para um ambiente úmido e escuro, mas não, como por exemplo, lá na sua meia suja que fica, que você repete, ou quando você lava lá o seu sapato e coloca ele molhado, então ele fica um ambiente úmido, fica um ambiente quente. Tá? Quando você pega, por exemplo, agora não, né, porque a temperatura deu uma mudada, mas nos dias muito quentes, né? Então aquilo ali é um ambiente muito favorável à disseminação desses fungos, tá? Todos eles necessitam de umidade para crescer. Lembra que eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Lembra, gente, que a água é um meio extremamente necessário para que ocorram as reações químicas. Então, eles necessitam de umidade para crescer e eles podem obter água da atmosfera, tudo bem? E do ambiente que eles estão. Quando o ambiente está seco, ou seja, gente, quando eles estão num ambiente desfavorável, eles podem entrar no estado de repouso ou simplesmente somente produzir esporos que são resistentes a essa aridez. Ou seja, gente, por isso que a gente encontra fungo em tudo quanto é lugar, assim como a gente viu as bactérias, porque eles têm preferência por um habitat úmido quente, escuro, quente. Se por acaso eles não têm esse ambiente, né, um ambiente muito seco para eles, eles podem entrar no estado de latência, no estado de repouso e continuar produzindo os esporos. Esses esporos são resistentes à aridez e quando eles chegam num ambiente que é propício, eles conseguem o processo novamente de disseminação e de crescimento. Tudo bem? Os fungos, assim como a gente já falou, eles são heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento. Então, assim como a gente, eles necessitam de materiais orgânicos, né, para servir como fonte de energia para eles. E daqui a pouquinho eu vou falar como que ele consegue fazer isso. Espera só um pouquinhozinho aqui, rapidinho. Tá? Então, toda vez que a gente vê um fungo, toda vez que você vê uma placa, num alimento, né, produzir um alimento, ou num alimento contaminado por ele, por exemplo, você tem que pensar o seguinte: para ele conseguir sobreviver nesse ambiente onde ele está, obrigatoriamente ele é um heterotrófico. Então, ele pegou material orgânico já formado, aquele alimento que tem ali, e utilizou como fonte de nutriente. Aí você vai perguntar, Natália, mas como que ele consegue fazer isso? Ele não tem boca, né? Primeiro ponto. Ele tem uma estrutura de uma parede celular. Como que ele consegue fazer isso? E aí eu já vou adiantando. Todos os fungos, eles liberam uma exoenzima, ou seja, uma enzima externa, tá? E aí ele vai degradar aquele nutriente em compostos menores. No momento que ele faz isso, gente, a sua nutrição vai ser por absorção de nutrientes solúveis simples. Tá? Então ele vai simplesmente pegar, então pensa aqui nesse pão aqui, lotado de matéria orgânica. No momento que ele está aqui, esse esporo caiu aqui, o que ele vai começar a fazer? Aquela hifazinha começa a liberar uma exoenzima, aquela exoenzima vai pegar o componente desse pão aqui, vai pegar o amido, tá? Qualquer componente que tem nesse pão aqui, vai começar a degradar em nutrientes solúveis mais simples, e aí esse fungo vai conseguir absorver esse nutriente. No momento que ele consegue absorver esse nutriente, essa hifa começa a se disseminar, começa aumentando de tamanho, e aí cada vez mais exoenzimas são liberadas, cada vez mais absorção de nutrientes.
tá? Os fungos realizam respiração celular, ou seja, elas utilizam o oxigênio que está presente no ambiente para conseguir gerar energia para eles, ou na falta de oxigênio eles realizam um processo de fermentação. Lembrando, gente, que os fungos eles são anaeróbicos facultativos, ou seja, o processo de respiração celular vai gerar muito mais energia para eles, mas na falta do oxigênio eles realizam uma fermentação que também vai obter energia, tá? E aí, gente, esse excesso de compostos que ele vai absorvendo, tá? A reserva energética dela vai ser sob a forma de glicogênio, assim como é a nossa forma. Então, por exemplo, no nosso caso, que você se alimenta, você pega um produto, vai lá, ele vai todo degradado no seu organismo e absorve a glicose. Essa glicose vai ser utilizada para gerar energia no processo de respiração celular. Esse excesso de glicose vai ser armazenada no seu corpo na forma de glicogênio. Essa glicose fica armazenada como glicogênio. No momento que falta glicose ou diminui a concentração de glicose no seu sangue, esse glicogênio é degradado, liberando glicose para o seu sangue. A mesma forma para os fungos. Então, esse excesso de carboidrato que eles vão se alimentando, esses nutrientes, essa reserva energética fica armazenada como glicogênio. Tudo bem isso aí? Aí aqui, gente, esse mecanismo de nutrição, é isso que eu estou falando. No momento que eles estão no ambiente em que eles estão lotados de nutrientes, eles vão liberar essa exoenzima. Lembra que exo é fora. É igual uma enzima digestiva, das várias que a gente tem, ela vai digerar, olha que doido, ele vai digerir esses nutrientes que estão aqui em moléculas menores. O que a gente faz dentro do nosso corpo, tá? Elas vão liberar essa enzima para o exterior e ali vai ter uma digestão. Vai liberar ali, então, substâncias que são facilmente absorvidas e essas substâncias já digeridas são absorvidas pelo fungo. Dúvida aqui, gente? Esse é o mecanismo de nutrição dos fungos. Alguma dúvida? Vamos lá, tá? Aí, gente, devido à ausência de clorofila, lembra que os fungos não têm clorofila, ele tem que ter um substrato para fornecer a substância que ele precisa, tá? Então, por conta disso, nós vamos dividir os grupos nesses 3 principais grupos. Quais são? Saprófitos obrigatórios, não sei se vocês vão lembrar o que é um saprófito. Saprófitos são aqueles micro-organismos que vivem exclusivamente em matéria orgânica morta, tá? Eles não parasitam organismos vivos, ou seja, quando eu falo que um fungo é um saprófito obrigatório, eu estou falando que ele está retirando nutrientes, ele liberando aquelas exoenzimas para retirar a nutrição dele de matéria orgânica morta. Um ser vivo não serve para ele, ok? Existem aqueles que são os parasitas obrigatórios. Enquanto os saprófitos obrigatórios eles vivem exclusivamente em matéria orgânica morta. Os parasitas obrigatórios são aqueles que vão parasitar organismos vivos, ou seja, aquele fungo que vai entrar num animal, numa planta, num organismo vivo. Dali ele vai liberar as exoenzimas, essa exoenzima vai liberar nutrientes solúveis, ele vai absorver, então ele vai parasitar aquele indivíduo, tá? Um ser vivo. Enquanto o saprófito obrigatório, matéria orgânica morta. E tem, lógico, que a gente não pode pensar que não existem os parasitas facultativos ou saprófitos facultativos. O que isso quer dizer? Que são aqueles fungos que crescem em qualquer lugar. Pode ser vivo, pode ser morto. O negócio é gerar nutriente para eles. Ok? Alguma dúvida? Isso é o metabolismo deles. E agora a reprodução dos fungos. Assim como a gente viu em bactérias, nós temos uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada. Só para vocês lembrarem, né? Quando eu falo de uma reprodução assexuada, ela é mais rápida, aumenta o número de indivíduos, não tem tanto gasto energético assim. Tá? Mas lembra que como uma desvantagem não gera variabilidade genética. Todos eles são clones, são exatamente iguais. Tá? E os exemplos de reprodução assexuada nos fungos nós temos fragmentação, brotamento, fissão binária e esporulação. Quando eu falo de reprodução sexuada, ou seja, a troca de gametas, vai haver variabilidade genética, nós temos um exemplo que é o tipo de esporulação. Tudo bem isso aí? Lembra, gente, que a reprodução sexuada ela é muito boa porque tem variabilidade genética, porém o gasto energético é maior, o tempo é maior, então não é sempre que isso vai acontecer. Vamos aprender agora um pouquinho
de cada um deles. Vamos lá, tá? Ó, quando eu falo do primeiro tipo de reprodução assexuada que a gente está falando, é fragmentação. Esse é o tipo mais simples, ele é extremamente utilizado na indústria, principalmente de alimentos. Muito simples, fragmentação. Fragmento mesmo. É um tipo de reprodução que você vai fazer o quê? Gerar um fragmento daquele micélio, tá? Ele é muito simples. Nesse tipo, tá vendo? Ó, o micélio, que é um conjunto de hifas, se quebra. Ou ele vai se quebrar naturalmente, então pensa, esse montezinho aqui, ó. Pensa, gente, quando você quebra um pedacinho disso aqui, porque um animal passou por cima, seja lá o que for, ou então na área de alimentos, que você simplesmente corta, quebra. Quando você tira isso aqui e replanta, coloca ele num outro ambiente, simplesmente ele vai crescer. Isso é a fragmentação. É você pegar um fragmento daquele fungo e colocar num outro ambiente que seja propício para o crescimento dele. Ok, gente? Aqui, ó, olha só, olha isso aqui, dá até nervoso de ver, né? Isso aqui é uma produção em larga escala de cogumelos a nível alimentício, tá vendo aqui, ó? Então tem um ambiente quente, úmido, bastante matéria orgânica aqui, e aqui os fungos estão crescendo. Olha que bitelão, esse cogumelo aqui. Então você, pelo processo de fragmentação, você vai fragmentar esse cogumelo aqui, que é a estrutura de reprodução dele, e vai colocar num outro ambiente com mais matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, tá vendo igual aqui, ó? Tem pouquinhos aqui, ó. Quanto mais matéria orgânica, mais nutriente, mais exoenzimas são liberadas, mais nutrientes solúveis são absorvidos, e aí maior desenvolvimento dessas hifas, desse micélio, estrutura de reprodução que a gente vai encontrando, ok? Um outro exemplo, gente. Tá. Quando eu falar de reprodução assexuada por fragmentação, gente, o nome já diz fragmento. Então, é exclusivo para fungos pluricelulares. Você não vai ter fragmentação em leveduras, em fungos unicelulares, tá? Não tem lógica. Como é que você vai fragmentar uma única célula? Não tem como. Aí você pode perguntar, então tá, Natália, e para fungos unicelulares, e para as leveduras, quais são os exemplos de reprodução assexuada? Então aqui está o primeiro, brotamento. Lembra daquela figurinha que eu mostrei pra vocês, que parece até a cara de um ET? Um negócio esquisitão? Ó, aqui é uma única levedura, uma única célula. Essa levedura aqui, repara, ó, ela está fazendo um processo de brotamento. O que é brotamento? Surgem brotos, ó, brotos ou gêmulas que a gente fala. Esses brotos aqui, ó, no momento que eles são formados, ó, cada brotinho desse aqui vai liberar uma levedura. Repara essa estrutura aqui, ó, ele está liberando um broto. Olha quantos brotos estão liberando aqui, ó. Tá? Esses brotos são liberados e na medida que esse broto é liberado, você vai ter a célula mãe e o brotinho sendo liberado, ok? Geralmente, uma célula de levedura pode produzir muito mais de 24 células filhas por brotamento e uma característica é o seguinte, você vai ter a célula mãe e o broto. Geralmente, o broto, por um determinado período, ele é menor do que a célula mãe. Ok, gente? Isso aí. Ó, o material da parede celular, ele é sintetizado entre o broto e a célula parental. Aí o broto vai se separando à medida que essa parede celular vai se formando. Ok? Isso aqui parece uma divisão binária. A diferença, gente, é que no brotamento você não tem uma única célula que vai dar origem a duas. Você vai ter uma única célula, que dessa uma única célula vai, ó, multiplicar o material genético núcleo, no caso, né? Tá? E vai brotar, vai produzir uma nova parede celular e vai brotar. A célula mãe, ó, a célula mãe vai manter e agora o brotinho, a célula filha. Ok? Isso aí? Reprodução assexuada para as leveduras, fungos unicelulares. Ok? Aí aqui, reprodução assexuada, fissão binária. Fissão binária, divisão binária é a mesma coisa. Também para células, para leveduras, ou seja, para fungos unicelulares. Então, um exemplo são as quistosaccharomyces, que são leveduras também, tá vendo? Então, a mesma coisa, você tem uma célula mãe, o material genético, o núcleo, todas as organelas são multiplicadas, depois elas vão se dividir. De uma vai originar duas geneticamente iguais. Vocês conseguem entender a diferença de fissão binária para brotamento? As duas são reproduções assexuadas de leveduras, as duas iguaizinhos. Só que quando eu falo de brotamento, você tem uma célula mãe que dali vai produzir um broto e ela vai continuar. Então vai ter a célula mãe e o broto.
Quando eu falo de fissão binária, você tem uma célula que vai multiplicar todas as organelas, tudo que tem ali dentro. Uma célula vai originar duas células geneticamente iguais. Ok, isso aí, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar, tá? E o outro tipo agora nosso último tipo de reprodução assexuada, acontece para os fungos terrestres, que são os fungos pluricelulares, que é o exemplo que eu estou dando até agora, tá? Que é quando ele forma esse corpo de frutificação. Ou seja, você vai ter, então, tá vendo aqui, ó, um corpo de frutificação, você vai ter um esporângio lotado de esporos, esses esporos, ou por ação do vento, da água, de algum animal, vai liberar esses esporozinhos, aonde esses esporos caírem, eles vão começar a germinar, formando aquelas hifas, das hifas o micélio, aquele monte ali. No momento que eles conseguiram obter bastante nutriente, esses esporos agora, tá vendo, ó, que já são hifas e micélios, eles vão formar agora o corpo, repara, ó, eles vão formar agora aqui, ó, o corpo de frutificação. Formou esse corpo de frutificação, estrutura de reprodução, o esporângio lotado de esporos, esses esporos vão cair no solo ou naquele ambiente para aquela disseminação. Ok? Então, quais são os 4 tipos de reprodução assexuada que os fungos apresentam? Fragmentação. Então, vamos separar por fungos pluricelulares e unicelulares. Fungos pluricelulares, fragmentação e esporulação. E quando eu falo de fungos unicelulares, a gente vai ter a fissão binária e o brotamento. Agora a gente vê, então, aqui ó, o processo de esporulação, tá? Então, aqui, ó, aquele mesmo desenho que eu mostrei para vocês, os esporos, eles caem no ambiente, no momento que eles caem no ambiente, formam aquelas hifas, todo esse micélio lotado de nutrientes, vai crescer esse corpo de frutificação lotado de esporos. Ok, isso aí, gente, tudo bem, tá? E agora, o exemplo de reprodução sexuada também tem o nome de esporulação. Qual que é a principal diferença da esporulação sexuada para assexuada? No processo de esporulação sexuada, inicialmente, no momento em que aqueles esporos, antes de eles caírem no chão, eles vão simplesmente sofrer meiose. Ou seja, não tem aquele esporóforo bonitinho que estava sendo mostrado na outra figurinha lá? Aqueles esporos, eles são diploides. Eles vão cair no solo e ele, sozinho, vai originar uma hifa, da hifa lá, várias hifas, micélio. Pode ser que dentro de alguns esporóforos daqueles, pode um daqueles esporos sofrer meiose. Lembra da meiose lá da biologia celular? Ou seja, você tem um organismo diploide, 2N, que vai gerar agora 4 indivíduos haploides, que são Ns, né? Que são haploides. Então pensa, gente, dentro daquele esporóforo, um dos esporos vai sofrer meiose, vai originar esporos haploides. E aí o negócio é igual. Esses esporos haploides agora eles vão cair num ambiente propício para aquele crescimento, tá? Propício para aquele crescimento. No momento em que ele está naquele ambiente propício, ele, por ser haploide, não consegue crescer e se multiplicar em hifas. Então, o que esse esporo haploide tem que fazer? Ele tem que se unir com outro esporo haploide de característica semelhante a dele. Lembra igual nas bactérias? Não adianta esporos haploides de fungos tão diferentes se unirem, porque eles não vão conseguir se unir. Então, esporos haploides de fungos de espécies semelhantes, elas vão se unir. No momento em que eles se unem, vai haver a união do citoplasma e do núcleo deles, formando agora um esporo diploide. Aí agora a conversa é a mesma. Esse esporo diploide vai formar aquela hifa vai liberando as exoenzimas, retirando, absorvendo os nutrientes solúveis, crescendo, formando aquele micélio. E no momento em que ele tem bastante micélio, bastante nutriente, ele forma um corpo de frutificação. Aí você pode me perguntar, Natália, mas eu não estou conseguindo entender por que isso aqui é uma espécie sexuada. Por que teve variabilidade genética? Porque se vocês não lembram, gente, lá no processo de meiose, obrigatoriamente, quando você tem a meiose de um organismo diploide formando indivíduos haploides, há o processo do crossing over. Lembra do crossing over? Que é o material genéticozinho? Que um pedacinho dele vai ser trocado. Então, como teve meiose,
teve o crossing over, que foi a troca. Se teve a troca daquele material genético, houve uma variabilidade genética. Ok, gente? Então, reprodução assexuada e sexuada, tudo bem? Ok, até aí. Aqui são os principais grupos que a gente tem dos fungos, tá? Aqui são essas classes dos fungos que nós temos: quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. O que muda de um grupo de fungo para outro? Além desses nomes, né? Muda, gente, a estrutura de reprodução deles, onde eles armazenam os esporos. Então, por exemplo, os quitridiomicetos. Os quitridiomicetos são os fungos mais antigos. São aqueles que têm esporos flagelados. São os únicos grupozinhos que ainda podem viver na água, que ainda tem um pouco de flagelo. Esse grupozinho aqui, eles são muito antigos. Os que a gente mais observa hoje, causando doenças, deterioração em alimentos, decomposição de matéria orgânica, são os zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Qual que é a diferença entre eles, então? A diferença na sua estrutura de reprodução, onde eles armazenam esses esporos. Os zigomicetos, repara, que parece uma cerejinha, parece uma bolinha. Quando a gente fala de ascomicetos, essa estrutura que é igual de um asco, tá vendo aqui, ó? E os basidiomicetos, que é aquele cogumelo, que é o que a gente mais conhece mesmo. Todos eles têm a mesma característica. A diferença é a estrutura de reprodução que foi formada. Por isso que são grupos diferentes. Ok? Tudo bem, gente? Agora, ó, aqui a estrutura deles, tá vendo? A estrutura de reprodução deles. Agora a gente entra na fase final da nossa aula, assim como todas as aulas, tanto de vírus quanto de bactérias, eu termino falando de doenças causadas por vírus, por bactérias, e aqui não seria diferente. Doenças causadas por fungos. Quais são, como é que é o nome que a gente dá para uma doença causada por um fungo? São as micoses. As micoses, gente, são extremamente difíceis de serem tratadas, tá? Por que dificilmente elas são tratadas? Por quê, gente? Porque, na verdade, a maioria dessas micoses, elas são infecções crônicas, ou seja, aquele fungo ele pode entrar no seu corpo, ele pode estar na sua pele, né? Depende do tipo de micose que a gente está falando, e eles crescem lentamente, então lentamente ele pode estar condicionando uma doença em você, tá? E outra coisa, gente, que a maioria dos medicamentos que a gente tem hoje em dia para eliminar esses fungos, eles agem preferencialmente na membrana plasmática, que é do mesmo tipo que a nossa. Então, no momento que você toma aquele medicamento, gente, ou o uso cutâneo, por exemplo, eles também fazem mal para a gente. Por isso que é tão difícil assim a gente conseguir eliminar, tá? Quando a gente fala de micose, nós temos basicamente 4 grupos de micose, dependendo de como que ele vai envolver o seu tecido, como que é a entrada desse hospedeiro dentro de você. Então, nós temos o tipo sistêmica. Lembra de sistêmico? Que ele não se espalha em um único lugar, ele se espalha pelo seu corpo inteiro. Nós podemos ter o subcutâneo abaixo da sua pele. Nós podemos ter cutâneo superficial, como por exemplo aqui, ó, tá vendo esse rapazinho aqui, ó? Que a parte cutânea está bem na pele, e tem os grupos dos oportunistas. Vamos ver um pouquinho de cada um. Ó, essa daqui, gente, é uma micose sistêmica. São infecções fúngicas que são profundas no nosso corpo. Geralmente ela acontece por inalação dos esporos. Então, geralmente, o pulmão é a principal via, é o principal órgão que ele é afetado. A partir dali, ele se difunde para outros tecidos do seu corpo. Por isso que ele é sistêmico. Repara essa mulher aqui, ó. Ela está com uma micose sistêmica. Isso aqui não é cutâneo, não é subcutâneo. Na verdade, foi um esporo que foi inalado. Esse esporo primeiro atingiu o pulmão, do pulmão ele foi enviado para qualquer parte do corpo e aí, infelizmente, atingiu esse ambiente aqui. Ó, aqui foi no caso de um pé. Tá? Então, gente, ele não é restrito a uma região particular. Ele pode afetar qualquer ambiente. Geralmente é por inalação de esporos. Então, numa caverna, por exemplo, geralmente algum fungo que vive no solo, então manipulando muito aquele solo, você pode respirar aquilo dali e dali ele pode ter uma disseminação sistêmica, se espalhar pelo seu corpo inteiro. Ele não é contagioso entre animais e humanos, então, por exemplo, você não consegue disseminar aquilo dali. A forma de contágio por inalação do esporo. Aqui são as principais micoses que a gente tem, ó, a histoplasmose, coquidiomicose, blastomicose, são as principais que a gente tem causando essa infecção sistêmica. Tudo bem?
Aqui é uma infecção, uma micose subcutânea. Gente, isso aqui tá embaixo da pele, tá? Tá bem por baixo. É claro que para chegar num ponto desse aqui, igual esse micetoma aqui, é porque o negócio não foi bem tratado, tá? Então chegou a esse ponto. Para você ter uma micose subcutânea, gente, esse fungo ele tem que ter acesso dentro da sua pele. Então você tem que ter uma porta de entrada para isso, tá? Então ele é localizado, tá vendo aqui, ó, abaixo da pele. Geralmente é um fungo saprofídico, tá? Ele vai decompor matéria orgânica morta, então ele estava ali no solo, naquela vegetação, e aí você mexendo naquele solo ali, aquilo pode ter, por exemplo, igual o jardineiro, um fazendeiro, aquilo pode ter cortado a sua mão. Pensa num galho que estava ali, ou no próprio material mesmo que você estava usando, né? Cortou a sua mão, cortou o seu pé, e ali entrou aquele fungo. A esporotricose, tá, que é muito comum, é uma infecção muito comum por pessoas que trabalham sempre com solo. Então, o que, que vai acontecer? Esses esporos ou fragmentos do micélio vão entrar naquele machucado, onde perfurou sua pele, ou aquele esporo, ou aquele fragmento daquele micélio vai entrar ali na sua pele. E aí ele vai tentando se nutrir, se disseminando e pode causar essa doença que a gente está observando aqui, tá? Na mão. Essa aqui é muito comum com quem mexe muito com solo, muito com fazenda, tá? É muito comum. Por isso que fala sempre que você lavar sempre as mãos, né? Desinfetar, se por acaso você se cortou, se você se machucou, e tentar usar luvas e sapato, né? Para evitar que isso aconteça, tá? Mas tem que ter um machucado. Se você não tem machucado, isso não acontece. Aí existem as mucosas cutâneas, que são as mais comuns. Esta aqui são quando você tem fungos que infectam a epiderme, quando infecta o couro cabeludo, as unhas. Como é que acontece, gente? Geralmente são os fungos dermatófitos. Eles são capazes de secretar enzimas. Lembra que são aquelas exoenzimas? Então, eles secretam a queratinase, que é uma enzima que consegue degradar a queratina, que é que a gente tem essa proteína, principalmente que a gente tem no cabelo, na unha, na pele, e aí ele vai causando, tá vendo? Ó, essas características que a gente tem dessas micoses, ó, o pano branco aqui, tá vendo? E aí vai degradando tudo, vai, né? Pegando, vai degradando aquela queratina. Essa sim é transmitida entre humanos ou entre animal e humanos por contato direto. Por quê, gente? Porque esse fungo, ele tá na sua pele, tá na epiderme, no cabelo, na unha, então é muito superficial. O contato deles, por exemplo, uma pessoa que tem um pano branco, por exemplo, ela tá se coçando, ela encosta em você, aquele fungo vai para você. Como ele é um fungo cutâneo, como ele é capaz de liberar essa queratinase, no momento então que ele chega até a sua pele, ele vai liberar essa queratinase em você e ele vai degradar aquela queratina, liberando moléculas menores solúveis que ele vai conseguindo absorver e vai causando uma infecção. Por isso, cuidado, por exemplo, quando você, ó, igual no caso de unha, fazendo unha, né? É a higienização correta daqueles utensílios de unha, tá? Daqueles aparelhos de unha. O caso do pano branco, a questão toda de toalha, compartilhar toalha. Então, isso daqui tem que tomar cuidado, porque como ele secreta queratinase, pode ser transmitido de uma pessoa para outra ou de um animal, por exemplo, quem tem bichinho em casa, para um ser humano, ok? Aqui são as micoses oportunistas. As micoses oportunistas, elas acontecem geralmente em ambientes tropicais. Por que em climas tropicais? Qual que é o ambiente que os fungos gostam mais? Quente e úmido, tá? E como a gente já falou para as bactérias, gente, quando qualquer micro-organismo oportunista é quando você tem um micro-organismo que é inofensivo em seu habitat natural, ele não é patogênico, mas no momento em que você tem um indivíduo que está debilitado, traumatizado, imunossuprimido, tá? Ele simplesmente vai virar agora um organismo patogênico. Tá? Isso pode acontecer muito. Aqui, ó, a candidíase, por exemplo, tá? Que a gente tem o exemplo de micro-organismos, fungos, que são oportunistas. Os dimórficos, a maioria deles são oportunistas, ou seja, eles encontram agora um ambiente propício para ele, que não é propício para aquele indivíduo que vai ficar doente, e ele vai só se proliferando, se multiplicando, podendo causar uma micose, te causar uma doença. Ok? Alguma dúvida dos tipos de micose? E aí, gente, para combater essas micoses, a gente tem os antifúngicos, os agentes antifúngicos. Então, assim como a gente usa antibióticos para combater as bactérias, nós temos os antifúngicos, que aí tem nistatina, fluconazol, cetoconazol.
Cada um deles, gente, tem o seu mecanismo de ação. Só que o que acontece? A maior parte dessas drogas, elas afetam as nossas células animais. A maior. Por isso que o tratamento às vezes é tão difícil. Tá? Nos últimos anos existem, né, fármacos como o cetoconazol, fluconazol, que eles têm um mecanismo de ação que é muito mais efetivo do que aqueles mais antigos. A anistatina, por exemplo, ela é extremamente tóxica ao indivíduo que usa ele. Por isso que a gente pode observar que a maior parte das estatinas, elas são de uso tópico, de uso na pele, tá? Porque elas têm um efeito tóxico, um potencial tóxico muito alto para as nossas células. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então você pode observar, a maioria desses antifúngicos que a gente tem, eles são de uso tópico. É claro que a gente tem também, né, para poder de uso de via oral. A gente vai ter, claro que tem que ter. Mas tem que tomar um certo cuidado por causa do mecanismo de ação, como que eles vão agir. A maior parte desses antifúngicos, eles agem na membrana plasmática das células. Como a membrana é igual à nossa membrana, então vai causar um dano para a gente também, ok? Aqui, ó, tá vendo? Que são as principais classes desses medicamentos, tá? Eles vão agir, igual a anfotericina B, tá vendo? Ó, aqui da nossa membrana plasmática, eles vão agindo diretamente, rompendo a membrana plasmática, e uma vez que rompeu, vai ter extravasamento desse material e morte desse fungo. Ok, gente? Alguma dúvida? Você pode me perguntar, Natália, todos os antifúngicos agem dessa forma? Não, tá? Não é assim. Mas a maior parte dos antifúngicos, eles agem degradando, tá vendo? Ó, fazendo um problema na permeabilidade das membranas, formando poros nessas membranas. É a maior parte deles. Tudo bem isso aí? Alguma dúvida, gente?